pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Caroline, eu sou educadora social aqui na Ascop e hoje vim trazer para vocês mais uma sessão. Mas gostaria antes de convidar vocês para estarem seguindo e acompanhando as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a sessão 1 do projeto Pacto. Essa sessão é do módulo Participação e Liderança para os líderes comunitários. Essa sessão fala sobre os direitos de proteção para bebês, crianças, adolescentes e jovens, estruturas jurídicas internacional e nacional de proteção. Essa sessão tem o objetivo de possibilitar meios para o conhecimento e reivindicação dos direitos de proteção, como também ser capaz de protagonizar oportunos em vista do bem comum. Assista o nosso vídeo até o final, tenho certeza que será uma sessão muito interessante. Lembrando também que as nossas sessões são online e também presenciais, conto com a participação de todos vocês. Assistam o vídeo, façam a atividade e preencham a nossa lista de presença. A seguir, vocês vão ver um vídeo muito interessante do canal Me Julga, aqui do YouTube, da Cíntia Brunelli. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vou ficar aqui, aguardando a resposta de vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, a Lei 8.609, trata sobre a proteção e o amparo a crianças, que são pessoas até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes, que são pessoas dos 12 aos 18 anos incompletos. Ao completar 12 anos, a pessoa deixa de ser criança e passa a ser adolescente. E ao completar 18 anos, a pessoa deixa de ser adolescente e passa a ser um adulto, ao menos nos termos da lei. A lei também pode ser aplicada em casos expressos e excepcionais para pessoas até 21 anos. O ECA foi criado no ano de 1990, mas teve várias alterações com o tempo. Por isso, é sempre importante que você verifique se você está estudando através de um material atualizado. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um resumo com os pontos mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. O objetivo primordial do ECA é dar proteção a esse grupo com absoluta prioridade, garantindo a eles acesso à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, profissionalização, dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitária e respeito. A negligência e os maus tratos contra crianças e adolescentes não podem acontecer e devem ser punidos, porque dificultam que pessoas nesse estágio inicial da vida consigam atingir um desenvolvimento pleno. Como formas de negligência e maus tratos, nós podemos pensar em vários exemplos, como discriminação quanto ao acesso a lugares ou serviços, exploração sexual ou trabalhista, violência física, crueldade, opressão que os impeça de exercer os seus direitos, dentre muitos outros exemplos possíveis. Aqui, quando eu falo sobre exploração trabalhista, é importante ressaltar que existe uma proibição absoluta de qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos, exceto os programas de jovem aprendiz, que tem caráter estudantil. Acima de 14 anos, é possível trabalhar, mas até completar 18 anos é proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre, penoso, realizado em locais prejudiciais ou em horários ou locais que não permitam que ele frequente a escola. O ECA possui alguns princípios norteadores que nos ajudam a compreender o espírito da lei. E aqui podemos destacar a proteção integral,
a prioridade absoluta, o melhor interesse e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E os responsáveis por garantir esses princípios são a família, a sociedade, a comunidade e o poder público. O ECA também traz quais são as garantias de prioridade, que são a preferência de receber proteção e socorro, de ter atendimento nos serviços públicos, de ter políticas sociais públicas em seu benefício e de ter recursos públicos nas áreas de proteção à infância e à juventude. Como o ECA fala sobre diversos assuntos diferentes, eu vou fazer um apanhado geral dos principais temas, começando pela proibição de castigos físicos. Desde o surgimento da Lei da Palmada, ou Lei Menino Bernardo, o ECA foi alterado para proibir castigos físicos na educação de crianças e adolescentes. Não é possível haver nenhuma forma de sofrimento físico, ainda que não cause lesão corporal. E também não pode haver tratamento cruel ou degradante, como ridicularizar, humilhar ou ameaçar criança ou adolescente. A Lei Menino Bernardo recebeu esse nome em homenagem a Bernardo Boldrini, que foi assassinado aos 11 anos de idade por seu próprio pai e por sua madrasta. Aqui vale ressaltar que muitas vezes o castigo físico, usado como correção, pode ser a porta de entrada para atos de violência contra seres humanos indefesos. Não há o que justifique uma agressão física. Outro assunto tratado no ECA são as adoções. A lei fala sobre o processo de adoção, determinando que quem pode adotar é o maior de 18 anos e que deve haver uma diferença de 16 anos em relação ao adotado. É possível adotar independentemente do seu estado civil, ou seja, não é preciso ser casado para adotar. Os solteiros também podem adotar. Quem não pode adotar são os ascendentes, como os avós, e nem os irmãos. Isso acontece porque já existe um vínculo natural de parentesco. A proibição existe para evitar uma confusão para o adotado, que deixaria de ser neto ou de ser irmão para se tornar filho. Ainda falando sobre as adoções, algo que muita gente não sabe é que o ECA garante que mulheres grávidas ou mães que desejem entregar seus filhos voluntariamente para a adoção possam fazer isso sem nenhum tipo de punição ou constrangimento. Elas devem ser encaminhadas para a Justiça da Infância e da Juventude, que aí vai providenciar os procedimentos para que a criança seja colocada para a adoção. Ou seja, a mãe pode entregar o filho de forma voluntária. Entregar para a adoção não é crime. A lei permite que haja a entrega protegida da criança para adoção. O que é crime é abandonar a criança, que é uma coisa bem diferente. A entrega protegida é legal, mas o abandono de incapaz é crime. Agora vou falar sobre outro assunto que gera muita dúvida e que teve alteração nesses últimos anos, que é a possibilidade de viagem por criança ou adolescente. Para o caso de viagens, existem diferenças entre viagens nacionais e internacionais. Para as viagens nacionais, os menores de 16 anos só podem viajar se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis. Para viajar sem os pais ou responsáveis, só se eles tiverem autorização judicial, que é uma autorização concedida pelo juiz da infância. Só não será necessária a autorização do juiz quando for para uma comarca vizinha da criança ou do adolescente, desde que seja no mesmo estado ou na mesma região metropolitana. Ou quando a criança ou adolescente estiver acompanhado por parente até o 3º grau. Quais são os parentes até 3º grau? São os avós, os irmãos ou os tios, desde que esse parente seja alguém maior de 18 anos e que tenha documento que comprove o parentesco. Ou quando a criança ou adolescente estiver na companhia de uma pessoa maior de idade que seja expressamente autorizada pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. E quando se tratar de viagem ao exterior, é possível viajar sem ter autorização do juiz se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais
ou do seu responsável, ou, se ela estiver na companhia apenas de um dos pais, este deve ser autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. E não é possível que uma criança ou adolescente nascido em território nacional possa sair do país em companhia de um estrangeiro domiciliado no exterior, sem que haja uma autorização judicial. Para uma criança ou adolescente ser levado ao exterior por um estrangeiro, apenas com autorização do juiz. Como você pode imaginar, essa é uma questão de segurança para combater o crime de tráfico de pessoas, que muitas vezes é praticado contra crianças e adolescentes, que são levados ao exterior para remover órgãos, ou para trabalho escravo, ou para exploração sexual. Agora eu vou chegar na parte mais polêmica do ECA, que fala sobre os casos de infrações cometidas por adolescentes. Existe uma diferença de terminologia. Enquanto um maior de idade comete uma infração penal, um menor de idade comete ato infracional. As consequências da condenação também são diferentes. Os maiores de idade recebem penas, enquanto os menores recebem medidas socioeducativas, que são bem menos severas. A medida mais severa trazida pela lei é a de internação, que deve ser de no máximo 3 anos, ou seja, bem menos do que as penas aplicáveis aos maiores de idade. A ideia é que as medidas socioeducativas sejam uma sanção-educação e não meramente uma sanção-castigo. Contudo, é notório o índice de reincidência e a crescente inserção de menores em práticas infracionais, o que traz questionamentos sobre a eficácia das medidas atuais. A verdade é que hoje muitos adolescentes que cometem atos infracionais e são internados não ficam em instituições preparadas para sua reeducação e ressocialização. Em muitas unidades há superlotação, falta de higiene, falta de conservação, dentre outros problemas. São situações que tornam complicado dizer que a internação teria realmente um caráter educacional. Aqui, muita gente defende a ideia de redução da maioridade penal, mas eu pessoalmente analiso que não seria uma solução efetiva, pela possibilidade de que isso aumente ainda mais os índices de reincidência, que são altos no sistema prisional. O fato é que simplesmente prender não é solução. E qual seria então a solução? Podemos pensar em muitas saídas. Em primeiro lugar, investir em educação é fundamental para impedir que os jovens optem pela criminalidade. Devem ser oferecidos mais cursos profissionalizantes para que eles se preparem para o mercado de trabalho. Um jovem mais bem qualificado tem melhores condições de conseguir um emprego e é menos suscetível de se envolver com o crime. Também precisamos melhorar as perspectivas profissionais, com maior contratação de jovens. Outra frente que deve ser trabalhada é melhorar a prevenção às drogas e ao tratamento de viciados em substâncias. O roubo e o tráfico de drogas estão entre os principais crimes cometidos por adolescentes e, frequentemente, eles são motivados pelo vício. Assim, melhorar as opções de tratamento para os adolescentes viciados é também uma maneira de tirá-los da criminalidade. Por fim, precisamos falar sobre o apoio à família. É consenso entre psicólogos e educadores que o ambiente familiar influencia a formação de crianças e adolescentes. Infelizmente, o que vemos hoje é a fragilidade dos laços familiares. O comprometimento do desenvolvimento emocional das crianças acontece principalmente em decorrência da omissão ou da má condução dos pais, assim como também dos outros ambientes que ela convive, como a escola. No que diz respeito à satisfação das necessidades mínimas do seu desenvolvimento. Para o desenvolvimento emocional adequado de uma criança, é necessário que ela tenha pessoas que exerçam o seu cuidado de forma adequada,
com amor e dedicação. A criança precisa sentir que ela é acolhida e também receber limites, com orientações claras sobre o que pode e não pode fazer. Deve-se levar em conta a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. O Estado brasileiro já tem políticas de apoio à família, aplicadas pelos Centros de Referência de Assistência Social, e esse trabalho precisa ser intensificado com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Se você tiver também outras ideias, ou se você conhecer outras propostas de como podemos resolver o problema da criminalidade entre adolescentes, escreva nos comentários. Eu não estou aqui na posição de sabe tudo. Pelo contrário, a minha ideia é de levantar discussões e fazer você pensar em qual seria a solução. E se você vê a importância em aprender assuntos de proteção à infância, tem 2 vídeos que eu recomendo aqui no canal. Um deles é um que eu falo sobre abuso sexual de crianças, um tema importantíssimo, e outro é um que eu falo sobre ressocialização de presos e jovens infratores. Ali eu também falo, então, sobre a situação dos adolescentes. São assuntos que precisam ser debatidos em sociedade e estão aqui no canal. Vou deixar o link desses 2 vídeos na descrição para você clicar e assistir quando esse vídeo aqui acabar. Aliás, o convite que eu faço é para assistir não apenas esses 2 vídeos, mas sim vários que já foram publicados aqui. Se você tiver o compromisso de voltar aqui no canal todos os dias, eu te garanto que bem rapidinho você vai muito longe e vai ter uma evolução muito rápida. Já são centenas de vídeos gratuitos sobre os mais diversos assuntos e se você assistir um pouquinho por dia, você vai perceber que eles vão abrir a sua mente sobre as discussões mais importantes do direito e as questões da sociedade em geral. Volte aqui mais vezes. Assista a alguns vídeos por dia. Fica aqui o meu convite. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e assistir. Até!